O técnico Leonardo Jardim abriu o jogo sobre Gonzalo Plata após a partida de ontem. Pode ser que Plata tenha ressurgido dentro do Flamengo. Gabigol surpreende a todos aí na saída do Maracanã com a torcida do Flamengo, uma atitude aí de Gabriel Barbosa. Eu vou falar para vocês, vou trazer também a classificação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo subiu uma posição, duas posições na verdade aí na tabela de classificação. Vou trazer também os resultados. Tem treinador demitido no Brasileirão, meus amigos, é isso mesmo. Vou falar também sobre dois jogadores lesionados que estão de fora do jogo de quarta-feira contra o Cusco lá no Peru. Mas antes de começarmos, deixa o seu like nesse vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se? Se inscreve nele, aciona o sino das notificações e comente. O comentário de vocês é importante. Hype o vídeo aí pro lado também para o YouTube recomendar para mais espectadores. Vamos começar o vídeo aí falando sobre a logística do Flamengo. Isso porque o Flamengo já, depois do jogo de ontem contra o Santos, essa bela vitória de virada aí contra o Santos de 3-1, o Flamengo já se prepara para ida no Peru, né? Hoje terá um treino pela parte da tarde aí e o Flamengo viaja amanhã para o Peru, onde vai enfrentar o Cusco aí na estreia da Libertadores, uma viagem muito cansativa, né? E a altitude de 3.500 metros aí também pode assustar um pouco. Lembrando que o Cusco é um time estreante em Libertadores. E o Flamengo está com esse planejamento aí de viajar amanhã na parte da tarde, né? Já chegar lá no Peru pela parte da noite. É um jogo, uma viagem muito cansativa. Para esse jogo aí o Flamengo terá dois desfalques. Everton Cebolinha sentiu dores na costela, no quadril, na verdade, pode ficar de fora do Flamengo aí até por um mês. Outro jogador que será desfalque é o Eric Pulgar, porque o Flamengo soltou o boletim médico ontem e Eric Pulgar, ele parece que fraturou o ombro no jogo contra o Bragantino. Então, Pulgar, Cebolinha, Saul e Alexandro estão de fora da estreia do Flamengo na Libertadores, 4 jogadores no DM do Flamengo. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o jogo de ontem, sobre Gabigol, porque Gabigol ele teve uma atitude aí muito legal pós-jogo, uma atitude que surpreendeu todo mundo. Por quê? O Gabriel Barbosa, quando ele jogava no Flamengo, ele quase não dava entrevista ali, quase ele não cumprimentava torcedor, quase ele não autografava a camisa de torcedor do Flamengo. Sempre foi conhecido pela marra dele, né? O Gabriel Barbosa, muito marrento. Desde que na saída do Maracanã, Gabriel Barbosa chegando no ônibus, alguns torcedores do Flamengo pediram ali um autógrafo, tirar foto com ele. E o Gabriel Barbosa, ele foi lá, né, e tirou foto com alguns torcedores, autografou a camisa, fugindo do seu padrão. Isso o Gabriel Barbosa nunca fez no Flamengo aí, com o torcedor, e agora jogando no Santos. Ele surpreendeu a todo mundo aí. É um gesto muito bom aí do cara que foi um ídolo, né, no Flamengo aí, ganhou vários títulos, foi embora e agora reencontrou o Flamengo com outra camisa aí. E pro azar dele, o time que ele defende perdeu, né, gente? Então, atitude muito boa aí do Gabriel Barbosa. E ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Flamengo, além de ter ganhado, o Flamengo subiu 2 posições aí na tabela de classificação. O Flamengo era o 7º colocado. Com a vitória de 3-1 sobre o Santos, o Flamengo pulou de 7º para a 4ª posição. Isso porque o Bahia perdeu, né, para o Palmeiras ali, um jogo até polêmico no final, com o Gustavo Gomes ali empurrando o zagueiro David Duarte ali. O juiz não marcou falta ali, o VAR também não chamou para revisão. E o Palmeiras ganhou de 2-1, mais líder do que nunca. E com essa derrota o Flamengo, ele assumiu momentaneamente o 4º lugar do campeonato. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos com o Mirassol, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Além disso, tivemos também o Internacional ganhando do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, e isso combinou com a demissão do técnico Dorival Júnior. É isso mesmo, Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians, mesmo após ter ganhado Copa do Brasil, Paulistão e Supercopa do Brasil, tá, gente? O nosso Dorival Júnior aí caiu pós o jogo aí. Já terminou o jogo ali, lá por volta das 10 horas, 11 horas da noite, o Corinthians já anunciou a demissão do Dorival Júnior. Outro resultado aí das 8 horas da noite
O Red Bull Bragantino ganhou mais uma. O Red Bull Bragantino ganhou do Flamengo, agora ganhou mais uma no jogo contra o Mirassol. 1x0, gol de Isidro Pita. E o Remo empatou em 0x0 com o time do Grêmio jogando na Arena do Grêmio. Ou seja, um resultado muito positivo para o time do Remo, que empatou o jogo aí com a menos. O Iago Pikachu foi expulso nesse jogo aí. E com esses jogos e a rodada finalizada, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte: Palmeiras líder, 25 pontos, São Paulo vice-líder com 20, Fluminense terceiro com 20, Flamengo em quarto com 17, Bahia em quinto com 17, Atlético Paranaense em sexto com 16, Coritiba em sétimo com 15, Atlético Mineiro em oitavo com 14, Bragantino em 9 com 14, Botafogo em décimo com 12, Grêmio em 11º com 12, Vasco em 12º com 12, Internacional 13º com 12, Vitória 14º com 1, Santos 15º com 10, Corinthians 16º com 10 na zona de rebaixamento, Chapecoense com 8, Remo com 7, Cruzeiro com 7 e o Mirassol com 6 pontos. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o reviravolta com Gonzalo Plata no Flamengo. Isso porque, meus amigos, o Gonzalo Plata, ele entrou ontem no segundo tempo, fez um bom segundo tempo, né? Entrou ali driblando, deu passe pro gol do Lucas Paquetá, foi fundamental, né? E o técnico Leonardo Jardim, ele abriu o jogo sobre o Gonzalo Plata. Ele foi perguntado na coletiva, né? Após aquelas polêmicas que o Plata teve, parou de seguir o Flamengo, o extracampo dele, os jogadores do Flamengo não estavam contentes por conta das baladas do Gonzalo Plata, a falta de comprometimento, né? O Leonardo Jardim foi perguntado na coletiva se ele contaria com o Plata. E ele falou que o Plata voltou muito motivado, né, após a data FIFA, aí, depois de 2 bons jogos, e parece que o Plata vai ter oportunidades com o Leonardo Jardim. O técnico Leonardo Jardim, ele saiu à defesa, né, saiu em defesa do equatoriano e deixou claro que conta com o jogador para a sequência da temporada. Segundo ele, Plata já demonstra evolução após o período com a seleção equatoriana, entende que ele cresceu muito dentro do elenco e o treinador destacou a qualidade do equatoriano, a intensidade do atacante, mas reforçou a necessidade de alinhamento comportamental e adaptação ao modelo da equipe, indicando que o processo ainda está em aberto. Ou seja, o Plata, ele tem aí o respaldo do treinador, mas para isso o Plata vai ter ainda que se provar, né, gente? Mas fica isso, né? O Plata ressurge aí dentro do Clube de Regatas do Flamengo e esse jogo de ontem pode ser fundamental para o Gonzalo Plata aí dentro do Mengão, né, meus amigos? Mudando de assunto, vamos falar sobre Luiz Henrique, isso porque o Leonardo Jardim falou sobre o Luiz Henrique também na coletiva. Meu, o Luiz Henrique ali, o Leonardo Jardim, em um trecho da coletiva ali, ele foi questionado sobre a vinda de Luiz Henrique, tá, aí no meio do ano, e o técnico falou a seguinte frase: demonstrou total alinhamento com a nova gestão e ele afirmou que não interfere nas decisões soberanas da diretoria sobre quem compra, pois entende que os jogadores são patrimônio do clube. Essa postura de fazer o melhor com o que recebe agradou muito ao presidente BAP, fortalecendo a confiança no trabalho do técnico português para o restante da temporada. Ou seja, o Leonardo Jardim, ele já falou que ele não vai interferir em nenhum momento se o Flamengo contratar jogador A, B ou C. Então isso aí é uma postura que caiu muito bem, né, entre a diretoria ali, o dirigente de futebol José Boto e o presidente BAP, que está mais do que claro que o Leonardo Jardim não vai interferir em contratações, não vai pedir ninguém, vai deixar tudo na mão da diretoria, porque a diretoria sabe as carências que o clube tem. E o Flamengo está de olho no Luiz Henrique, porém não tem nenhuma proposta oficial ainda pelo jogador. O Flamengo só sabe o valor que o Zenit está pedindo o jogador, mas é muito difícil uma vinda do Luiz Henrique, porque ainda tem o Arsenal da Inglaterra aí, que é um sonho do jogador de jogar no Arsenal. Pode ser que o jogador seja um jogador do Arsenal ou até de outro clube da Premier League, ou o coração dele fale aí por jogar no mais querido, no maior clube da América do Sul, né? E ele venha para o Mengão. Dito isso, nação, vou ficando por aqui, mas não se esqueça, tem o YouTube Short aí, entra nele lá tem produtos do Flamengo, caneca, bonés, vai lá, cada produto que você adquirir,
você estará ajudando destinamente aí o Clube de Regatas do Flamengo. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Te amo, Mengão.